Queridos, continuando aqui a nossa parte de Excel, então, por exemplo, ó, se eu colocar alguns números aqui, 2, o 3 e o 4, ok? Então, se eu fizer assim, ó, uma das maneiras de você fazer uma soma, selecionou todos esses valores aqui. Estão vendo esse botãozinho aqui em cima? Este E, meio retinho, isso aqui é a somatória, beleza? Vou clicar aqui em somatória e o valor total da minha soma já apareceu aqui. Reparem que quando eu clico aqui embaixo, somente nesta fórmula, eu tenho aqui, ó, a minha soma de A1, 2 pontos até A5. Quer dizer, eu somei todos os valores de A1, o 2 pontos significa até. Então eu peguei A1, A2, A3, A4 e também o A5, tá bom? Por isso que deu este valor. Agora, se eu fizer uma soma assim, por exemplo, ó, igual, soma, abre parênteses. Se eu quiser pegar, por exemplo, este valor e somente o valor de A1 e o valor de A4. Então eu posso colocar aqui ponto e vírgula, olha lá, não é 2 pontos, hein? 2 pontos é até, quero pegar valores aleatórios. Ou então eu posso ir com o Ctrl e selecionando também, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Opa, saiu duas vezes aqui. Tá? Então, neste caso, eu estou somando A1 e o A3. Tá? Não é até o A3. Isso faz grande diferença, porque no caso, a célula 2 foi pulada. Ok? Então, essa daí foi a nossa primeira parte. Bem, você também pode misturar referências de células. O que é uma referência de célula? É você falar A1, A3, isso daí é chamado de referência. Ok? Como você também pode vir aqui, ó, ponto e vírgula, e adicionar um valor manualmente, por exemplo, 10, ok? Então deu um 10 ali, então somou o quê? Apertando no F2 para ver a fórmula, somou o A1 mais o A3, são 6, mais o 10, então 16, ok? No mais, pessoal, outras fórmulas no Excel, você, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei igual soma, né? Então eu não coloquei nenhum operador aqui em cima na minha fórmula. Eu não coloquei nenhum operador de soma, porque ele já sabe que é para somar. Uma outra maneira que eu posso fazer é assim, ó, igual, colocar, por exemplo, este valor mais este valor que está aqui. Tá? 3 mais 2, 5, então ele soma também, dá certo. Para você fazer a subtração. Lembrando que toda fórmula de Excel obrigatoriamente começa com igual. Eu já vi questões de concurso público e não foi apenas uma vez em que a resposta estava quase correta, mas faltou o sinal de igual. Então a alternativa estava fora, tá? Então fiquem espertos com isso daí, porque as bancas fazem esse tipo de pegadinha. Beleza? Bem, então se eu fizer assim, ó, este valor que está aqui menos este valor que está aqui, A3 menos C6, menos 1. Beleza? 4 menos 5 vai dar menos 1. Para você fazer uma conta de divisão igual, vamos colocar esta fórmula, a barra e o 4 que está aqui. Pronto. 16 por 4 dá 4. Queridos, existe sim a fórmula da soma, mas não existe a fórmula sub ou subtração. Não existe mais a fórmula multi, antigamente existia, foi retirado, tá? E também não existe a fórmula div. Então, somente a fórmula da soma tem o nome soma. Todas as outras você precisa colocar os valores, aliás, colocar o símbolo das fórmulas manualmente. Beleza? Uma outra fórmula que eu gostaria de mostrar para vocês é a potência. Veja bem, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, igual, né? Como que eu faço a potência? Eu vou fazer, por exemplo, o valor de A2, a potência, gente, é o acento circunflexo, ó, é o chapéuzinho, tá? Então quer dizer, eu estou pegando um A2 e estou elevando a potência de A1, 3 elevado a 2. Gente, não vai fazer 3 vezes 2, tá? É 3 vezes 3. Desculpa, exatamente, né? 3 vezes 2, não, é 3 vezes 3. Olha lá, dá 9. Beleza? Então é potência, é um número multiplicado pelo seu expoente. 2 vezes. Tá bom? É o mesmo número. Então vamos lá. Um outro exemplo aqui. Se eu quiser, por exemplo, fazer manualmente aqui uma fórmula para calcular uma média. Então vamos lá.
Se eu fizer igual, então este mais este. A fórmula da média, pessoal, possui a fórmula média, né? Existe o média específico, mas eu estou ensinando vocês. Depois eu vou mostrar como que é lá para frente as outras fórmulas. Mas eu estou mostrando uma maneira de se fazer a média, porque isso daqui já caiu em banca também, tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, e colocar um dividido por 3, o que é uma média? Você somar todos os valores e dividir pela quantidade de números que você somou, certo? Então, só que se eu fizer dessa maneira que está aqui, vai dar erro, tá? Por quê? Porque prioridade da matemática. Primeiro você resolve a multiplicação ou a divisão, tá? O que ocorrer primeiro, e depois você faz a soma ou a subtração, na ordem que tiver. Neste caso aqui não vai dar certo, tá? A minha média, tá? Por quê? Porque ele pegou o meu A3, dividiu por 3 e depois ele somou aqui com esses números. Então, para fazer isso aqui da maneira correta, eu preciso passar para o Excel, que ele tem que fazer a soma de A1 mais A2 mais A3 e depois, com o resultado que der, ele dividir por 3. E aí sim eu obtive a minha média, ok? Muito bem, pessoal. Então, por hoje, por esta aula, nós vamos ficando por aqui. Depois a gente continua um pouquinho mais.